Num ambiente tão castigado pelos homens, as orquídeas aparecem para trazer cor, beleza e equilíbrio. Símbolos de elegância, de requinte e de luxo exibem a delicadeza da natureza. A variedade é muito grande. São pelo menos 32 mil espécies catalogadas e 100 mil híbridas. O número tão elevado dá às orquídeas o status de a maior família botânica do planeta. Elas, como a gente pode ver, estão por todas as partes. E é esse universo incrível das orquídeas que o Meio Ambiente por Inteiro convida você agora a conhecer. Nosso ponto de encontro de orquidófilos é esta feira em Brasília. É só andar um pouco para conhecer histórias fascinantes. Casos de amor. Para não ter orquídea em casa era que ela era uma planta extremamente cara, mas hoje esse mito já caiu por terra. Isso porque é possível ter uma catileia por R$10 numa muda como essa. É claro que os aficionados por orquídea buscam flores e plantas um pouco maiores. E aí eles optam, por exemplo, por uma dendróbio. Ela custa R$2.500, mas para chegar ao que é hoje, foram necessários 22 anos de muito cultivo e carinho com a planta. No Distrito Federal, o consumo de orquídeas cresce cerca de 15% ao ano. Isso torna Brasília o primeiro mercado consumidor de flores, um comércio milionário em constante expansão. Valor comercial à parte sobra o grande amor que envolve produtores e colecionadores. Amor está aí e se propaga. O seu João Bosco é prova disso. Quer mostrar para todo mundo o potencial que Brasília tem para o cultivo de orquídeas. Muita gente viaja para a Tailândia para ver as orquídeas, muita gente vai ao Japão para ver a floração da cerejeira, a Holanda para ver as tulipas e agora Brasília para ver as orquídeas. Nós já temos muitas orquídeas. O projeto Brasília, capital das orquídeas, está a todo vapor. Há 2 anos pode ser visto em pontos turísticos. Para 2018, a ideia é plantar 5 mil mudas só no Parque da Cidade. Uma meta audaciosa, mas que não deve parar por aí. O Meio Ambiente por Inteiro volta daqui a pouco. O repórter Leonardo Ferreira mostra como uma colecionadora se dedica a dezenas de espécies de orquídeas. Ela planta tudo em casa. Você já deve ter conhecido alguém que colecionava plantas. Provavelmente as orquídeas já passaram pelos cuidados desse aficionado. São espécies preferidas de muita gente. Há quem diga que a orquídea é o símbolo da beleza, perfeição e até da fecundação. A história revela que na Grécia Antiga as mulheres grávidas acreditavam que era possível escolher o sexo dos bebês por meio da planta. Se o pai desejasse ter um menino, deveria comer um grande número de tubérculos da orquídea. Parece loucura, né? Mas era a cultura da época. As orquídeas são cheias de simbologia, depende da cor. A azul, por exemplo, representa harmonia, reconciliação, tranquilidade. A branca simboliza a perfeição e pureza nos afetos. Vamos resumir? Orquídeas são tudo de bom. Uma espécie extinta corre o risco de nunca mais ser encontrada. E a legislação brasileira tem sido cada vez mais rigorosa nesse sentido. É dever de todos preservar a fauna e a flora. O Brasil é signatário de vários acordos e convenções internacionais para evitar o quê? A extinção das espécies. A orquídea está na lista do Ministério do Meio Ambiente já como algumas espécies de extinção e outras em perigo de extinção. Então, o Brasil signatário desses acordos, nós temos, por exemplo, 3 acordos. A convenção que fala sobre a proteção da flora e da fauna e beleza cênica dos países da América. Nós temos também a Convenção de Oslo, que fala sobre o comércio exterior,
O que significa? São convenções que tentam estipular, né, medidas de prevenção para proteger tanto a flora como a fauna e evitar a extinção das espécies. É tão grave essa extinção, como está acontecendo com a orquídea, que a Lei 9.605, que estabelece sobre os crimes ambientais, ela prevê um agravamento da pena para quando você destrói, lesiona uma planta, né, principalmente aquela que está na lista de espécies em extinção. No outono é um momento que elas ficam mais viçosas. Jorge é gerente de laboratório de reprodução in vitro do Jardim Botânico de Brasília. Ele explica que, para diminuir o risco de extinção das espécies, é feito um trabalho voltado para a propagação das orquídeas em larga escala. A gente faz a polinização na flor, quando ela nasce, fazendo antes que o inseto faça, porque está sujeito a misturar espécies. Ela pega o pólen de uma flor, leva para uma outra espécie. Para evitar isso, a gente faz ela assim, manualmente. Quando gera a cápsula, quando ela fecunda, ela produz a cápsula que depois de amadurecida a gente coleta, leva para o laboratório e lá faz todo o trabalho de reprodução in vitro, com meio de cultura, reproduzindo como fosse um ambiente na natureza. O acervo do Jardim Botânico de Brasília reúne 4.000 espécies de orquídeas. 4 delas estão em extinção. O espaço existe também para preservar as espécies ameaçadas. A gente faz aqui a manutenção nessa preservação dessas espécies, mas temos também outras espécies também aqui nativas, outras que a gente faz também parcerias com outro jardim botânico, com parceiros também, orquidófilos. Abrimos a porta do paraíso, um orquidário no quintal de casa sob os cuidados da Dona Aparecida. Estamos no Lago Norte, área nobre de Brasília. Esse jardim especial é um dos mais admirados da capital do país. São 100 metros quadrados protegidos de ponta a ponta. Aparecida conta que sempre gostou de plantas, mas durante uma época da vida foi morar em apartamento e confessa ter perdido um pouco o contato com o verde. Depois que se aposentou e se mudou para esta casa, percebeu que era hora de compensar o tempo perdido. Gosto muito de tudo que verde, natureza, e comecei a frequentar exposições de orquídea. E aí começou a minha paixão. A paixão pelas orquídeas fez com que Dona Aparecida se dedicasse para conhecer as características das espécies. O negócio deu tão certo que ela se tornou uma referência nas exposições brasileiras. O lema de Dona Aparecida é mais qualidade e menos quantidade. Eu sou uma colecionadora, então eu primo pela qualidade da planta e isso requer alguns cuidados especiais, porque não é só comprar e achar que ela vai ficar linda, maravilhosa, não. Os cuidados, bom, são vários. Por exemplo, você saber de onde ela veio, qual o habitat dela, como era lá, se era frio, se era quente, se ela precisava de muita umidade ou de pouca umidade. Então é o estudo de cada uma delas. Quando nós entramos aqui, a primeira pergunta que eu fiz para a Dona Aparecida é quanto tempo vivem as orquídeas dela. A resposta estava na ponta da língua, eternamente. Depois eu fui entender por quê. As orquídeas podem viver para sempre, depende dos cuidados com cada planta, como por exemplo a irrigação. Geralmente é uma vez por dia, mas tem planta que não precisa de água todos os dias, parece meio confuso, né? Por isso, é importante conhecer a fundo as características de cada espécie. Aí você pode ficar tranquilo. Vai ter uma planta saudável ao seu lado por toda a vida. Na casa da Dona Aparecida, um dos grandes desafios é adaptar as espécies ao clima do Distrito Federal. Em algumas épocas do ano, a umidade relativa do ar chega a 10%. Por exemplo, você vai criar uma planta asiática que lá no habitat ela sobrevive a 90% de umidade, trazer para Brasília. Então esse é o meu desafio, pegar uma planta dessa e fazer adaptação, como eu posso fazer, da maneira que eu posso fazer, e conseguir tirar uma planta bonita para ir para uma exposição e concorrer a prêmios. Dona Aparecida participa de várias exposições por ano. Também, vamos concordar, orquídeas tão bonitas como essas merecem mesmo ser admiradas por todo mundo.
Dá vontade de passar o dia aqui? Dá. Aliás, eu acho que eu passo mais o dia aqui do que em casa. Do que em casa. É muito bom, assim, relaxante. A senhora vende as orquídeas? Olha, é muito difícil. Eu prefiro trocá-las, porque outros orquidófilos têm alguma coisa que eu não tenho e eu tenho alguma coisa que eles não têm, então eu prefiro fazer a troca. No orquidário protegido, as plantas são cercadas por telas. É preciso controlar a temperatura e ameaças às espécies. A tela porque a planta não pode ficar em ambiente fechado. Ela tem que ter muita ventilação. Então ela tem que, por exemplo, aqui dentro não é só do sol que eu protejo dos insetos também. Porque os insetos, eles vêm na planta e polinizam e pronto, ela morre. A vida da Dona Aparecida mudou depois que as orquídeas entraram na rotina dela. Ela não tem dúvidas, é um caso de amor e, acima de tudo, respeito. O que as orquídeas representam na vida da senhora? Olha, sinceramente, depois que os filhos casam, a gente fica assim sem muitas assim, opções, né? Além de viajar, fazer outras coisas, mas a gente fica sem opções. Então, isso aqui para mim, e eu envolvo meu marido também nisso. Porque a gente viaja muito, vai para as exposições, leva planta. Até para São Paulo a gente leva plantas. Então, é uma maneira da gente, é um hobby assim prazeroso. E o Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Quer assistir a esse ou a outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem sugestão de reportagem? Mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Na próxima semana temos um novo encontro. Até lá!